Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai concluir o nosso conteúdo de números decimais, certo? Falando de expressões numéricas envolvendo esses números decimais. Então a gente vai começar aqui com a primeira situação, como exemplo, certo? Nessa primeira situação aqui, tem um alfaiate que recebeu um pedido de 120 unidades de uniforme, certo? Para ele fazer. Só que para fazer cada uniforme, certo? Ele usou ali, ó, 0,2 metros de um tecido e usou mais 2,5 metros de outro tecido. No total, quantos metros de tecido esse alfaiate usou? Então veja bem, um cliente pediu que ele fizesse 120 unidades, né, tá, de uniformes. Só que para fazer esses uniformes, ele precisou de 0,20 metros de um tecido, mais 2 inteiros e 5 décimos de metro de outro tecido, tá certo? E ele quer saber qual é o total de tecido que ele utilizou. Vejam que nessa situação simples aqui, ó, você já pode mostrar a ideia de expressões numéricas envolvendo esses números decimais. Bem, por quê? Primeiro, aqui nós temos dois tipos de tecido. O primeiro tecido ele usou 0,20 metros e o segundo tecido ele usou 2,5 metros. Então, se eu somar a quantidade de tecidos, né, do primeiro tipo de tecido, vamos chamar aqui de tecido 1, tá? Se eu somar com a segunda quantidade de tecido, que foi 2,5 metros, vamos chamar isso aqui de tecido 2, nós vamos ter o total de tecidos, lógico, né? Então nós temos aqui, ó, 0,20 metros de um tecido, com mais 2,5 metros de outro tecido, tá certo? Então nós chamamos aí o primeiro de tecido 1 e nós chamamos o segundo de tecido 2, tá certo? Como na quantidade total de uniformes corresponde a 120, né? Basta eu fazer o que? Eu posso somar essa quantidade do primeiro tipo de tecido mais a quantidade do segundo tipo de tecido e multiplicar pela quantidade total de uniformes, que corresponde a quanto? A 120. Então vejam que essa situação que a gente criou aqui, ó, é exatamente o que? Uma expressão numérica que envolve a presença de números decimais, tá? Em que esse primeiro decimal ele corresponde à quantidade em metro do primeiro tecido e esse segundo número decimal corresponde à quantidade em metro do segundo tecido, certo? Como ele deseja saber o número total de metros de tecido que o alfaiate vai utilizar, é lógico que se eu fizer a primeira soma, né, da quantidade de tecido 1 mais tecido 2 e multiplicar pela quantidade total, que é 120 uniformes, eu vou ter essa quantidade total em tecidos, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Resolver essa expressão numérica. Priorizando quem? Primeiro, aqui vale recordar que toda vez que você vai fazer a resolução de uma expressão numérica em que existe a presença de parênteses, certo? Colchetes ou chaves, a prioridade é aqui, ó, de cima para baixo. Então, inicialmente você vai fazer aqui, ó, tudo que tiver compreendido entre parênteses. Depois que você resolver tudo que tiver compreendido entre parênteses, você vai partir para a resolução dos termos que estão compreendidos entre colchetes e no final, tá, fazer o que tiver compreendido entre chaves. Então, a ordem de prioridade de resolução, se tiver a presença de parênteses, colchetes e chaves, é inicialmente fazer o que tiver compreendido entre parênteses, depois fazer o que tiver compreendido entre colchetes e no final fazer o que tiver compreendido entre chaves, certo? Além da prioridade com relação aos sinais, nós temos também as prioridades com relação às operações, certo? As operações que vocês conhecem é divisão ou multiplicação e adição ou subtração. Por que a presença desse ou? Porque na realidade, divisão ou multiplicação, nenhuma das duas tem prioridade sobre a outra. A prioridade é a ordem que aparece. Significa dizer que se a divisão aparecer primeiro que a multiplicação, primeiro você faz a divisão, ou vice-versa, certo? Quando você fizer essas duas operações, tá? Aí em seguida, tá? Em segundo lugar, você vai fazer a adição ou a subtração. A lógica é a mesma, certo? Não existe prioridade da adição sobre a subtração ou vice-versa. O que existe é, na ordem que aparecem, você faz a primeira. Então, por exemplo, se a adição aparecer primeiro que a subtração, tá? Na ordem, né? Certo? Da esquerda para a direita, então primeiro você faz a adição e depois a subtração.
Então, basicamente, a regra é o seguinte: se tiver esses três sinais, parênteses, colchetes e chaves, a prioridade é essa. Primeiro compreendido entre parênteses, depois compreendido entre colchetes e no final compreendido entre chaves, certo? Se tiver as operações, a prioridade é divisão ou multiplicação, na ordem que aparecer, e depois adição ou subtração, na ordem que aparecer, certo? Então vejam que aqui eu só tenho a presença de parênteses, né? Então a prioridade é fazer o que tiver compreendido entre parênteses. Então primeiro o que é que eu vou fazer? Eu vou manter esse termo aqui, ó, o 120, que é um termo natural, multiplicado pelo resultado dessa operação aqui de adição. Então você tem 20 centésimos para ser somado com 2 inteiros e 5 décimos. Aqui você vai raciocinar da seguinte forma: professor, um valor é centesimal e o outro valor é decimal. Você tem 20 centésimos e aqui você tem 5 décimos, tá? Como é que eu faço essa operação? Ora, 5 décimos ou 50 centésimos são equivalentes, tá? Então nesse caso eu simplesmente posso acrescentar um zero aqui, ó. Como também eu posso raciocinar da seguinte forma: posso fazer assim, né? Ajustar os 5 décimos a 50 centésimos. Como também eu posso partir do seguinte princípio: olha só, 20 centésimos ou 2 décimos são termos o quê? Equivalentes, são frações equivalentes, certo? Então eu posso dizer que esse zero no final aqui, ele não tem valor significativo, não é isso? Ou seja, 20 centésimos ou 2 décimos correspondem à mesma coisa. Então simplesmente vou somar aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, vou somar os décimos, né? 2 e 5 que são igual a 7, e esse zero aqui, ó, 0 com 2 inteiros, que corresponde ao próprio 2, certo? Então o resultado final dessa operação vai ser o quê? 2 inteiros e 7 décimos. O que você vai fazer agora? Simplesmente eu vou fazer a operação de multiplicação, não é isso? Você tem, ó, 2 inteiros e 7 décimos multiplicado por 120. Eu vou até aqui colocar o zero do 120 bem destacado aqui, porém eu não vou utilizar ele na multiplicação. Por quê? Porque não tem necessidade, certo? Inicialmente eu vou multiplicar como se fosse apenas o 12 multiplicado pelo 2,7, certo? Então aqui, ó, 2 vezes o 7 quanto é? É igual a 14, não é isso? Então vamos para cá, ó, tá certo? Então aqui, ó, 2 vezes 2 são 4, com mais um 5. O que é que eu vou fazer agora? Como eu falei anteriormente, eu não vou multiplicar pelo zero, não tem necessidade, tá? Eu vou apenas multiplicar pelo 12 e no final multiplico por 10, quer dizer, acrescento um zero, certo? Então vou deixar aqui, ó, nenhum termo, tá? Embaixo do 4, e vou fazer o produto agora desse termo 1 pelo 2,7, tá? Como 1 é elemento neutro da multiplicação, então 1 que multiplica 7 é o próprio 7, e 1 que multiplica 2 é o próprio 2. É isso? O que é que eu vou fazer agora? Apenas uma operação de adição, ó. Aqui vai dar 4, 5 e 7 vai ser igual a 12, vem 1 para cá, e aqui vai ficar 3, certo? Agora chegou a hora. Professor, você falou que não tinha necessidade de multiplicar pelo zero. Exatamente. Porque quando eu multiplico 2 inteiros e 7 décimos por 12, tá? Valor natural, certo? Eu vou encontrar exatamente quanto? 324. Mas como na realidade eu estou multiplicando por 120, então simplesmente acrescento um zero aqui no final, certo? Esse zero que eu coloquei aqui, ele está destacado. Por quê? O que é que eu quero mostrar? O que é que você percebe aqui? Toda vez que eu vou multiplicar um número natural, certo, por um número decimal, eu tenho que observar a quantidade de termos aqui nesses dois fatores que eu tenho depois da vírgula. E nesse caso, eu só tenho um termo, que são esses 7 décimos. Então é natural que no resultado da multiplicação eu também tenha um único termo, que nesse caso vai ser quem? O zero. Então vejam que a vírgula vai ficar compreendida entre o 4 e o zero. Só que o zero no final, ele não tem valor significativo. Portanto, o resultado final vai ser quanto? 324. Como a unidade é do sistema internacional, e vejam que as medidas do tecido são em metros, é natural que ele vai precisar de 324 o quê? Metros de tecido, tá? Então essa vai ser a quantidade total de tecido que esse alfaiate vai necessitar, certo? Para fazer esses 0,2 metros de um tecido com mais esses 2,5 metros de outro tecido na quantidade de 120 uniformes, certo? Então aqui seria o meu resultado final. Vamos à próxima situação, pessoal. Situação 2. Na situação 2, ele quer apenas que você resolva cada uma das expressões abaixo, tá? Então vamos à primeira situação.
Na primeira situação, eu tenho 6 inteiros e 4 décimos, multiplicado por 25 centésimos, mais 12 inteiros e 6 décimos, multiplicado por 15 centésimos, certo? Quem é que eu vou priorizar? Vejam que aqui eu não tenho a presença de parênteses, certo? Eu tenho simplesmente as operações, não é isso? Então, como eu tenho apenas operações, eu tenho aqui ó, duas operações de multiplicação e uma operação de adição. Quem é a minha prioridade? A minha prioridade vai ser as duas multiplicações. Então, inicialmente eu vou fazer ó, esses dois produtos e no final eu vou fazer a minha adição, tá? Então, vamos aqui, passo a passo, certo? Inicialmente eu vou multiplicar quem? Esses 25 centésimos, eu vou multiplicar por 6 inteiros e 4 décimos. O que eu sei, pessoal, que eu estou multiplicando um termo centesimal por um decimal. Não é isso? Aqui, ó, centesimal, centésimos com décimos. Então é natural que o meu resultado vai ser milésimos, né? Então eu já posso prever isso. Antes de fazer a multiplicação, uma observação. Você não vai multiplicar nenhum termo desse por zero. Você vai multiplicar os dois termos apenas pelo 25. Não tem necessidade de utilizar o zero. Então vamos lá. 4 vezes 5 é igual a 20. Vem 2 para cá, ó. É isso? 4 vezes 2 são 8. Com mais 2 são 10. Confere? Pronto. Então o resultado desse primeiro produto foi igual a 100. Então vamos apagar esse 2. Tá? Vamos deixar um espaço bem aqui ó, embaixo desse primeiro zero. E vou multiplicar agora esse termo inteiro 6 pelo 0,25. Certo? Vamos lá. Ó. 6 vezes 5 são 30. Um 3 para cá. Ó. Confere? 6 vezes 2 são 12. Com mais 3, 15. Confere? O que eu vou fazer agora? Apenas somar. Olha só. 0 e 0 é 0. 0 e 0 é 0. Essa soma aqui de 1 com 5 vai ser igual a 6. E aqui igual a 1. O que é que você vai observar agora? Eu vou só simplesmente apagar esse 3 aqui, só para ficar bem claro. Eu quero mostrar. Nos dois fatores da multiplicação, eu tenho um valor aqui centesimal e tenho aqui um decimal. Eu tenho duas componentes depois da vírgula e aqui eu tenho uma única componente depois da vírgula. No total, nos dois fatores da multiplicação, eu tenho 3 componentes depois da vírgula. Então é natural que no resultado eu também possua 3 componentes depois da vírgula. Contando aqui, ó, como se a vírgula tivesse aqui, ó, 3 casas decimais, você vai chutar aqui à minha esquerda, ó, 1, 2, 3. Então vejam que a vírgula vai ficar compreendida entre 1 e o 6. Como esses dois zeros aqui, eles estão no final depois da vírgula, eles não têm valor significativo. Ou seja, eu sei que esses 600 milésimos, ou 60 centésimos, ou 6 décimos correspondem à mesma coisa, como já foi explicado em situações anteriores. Então, nesse caso, pessoal, o resultado final desse primeiro produto vai ser 1 inteiro e 6 décimos, certo? Você vai somar com quem? Você vai somar com o resultado do próximo produto, tá certo? Vamos só apagar aqui para a gente ajustar esse sinal aqui de adição. Então, aqui, ó, mais, estou repetindo esse sinal de mais bem aqui, ó, certo? E vou fazer esse segundo produto, que é o quê? 12 inteiros e 6 décimos multiplicado por 15 centésimos, certo? Vamos lá. Situação semelhante à anterior, né? O que é que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho um único termo depois da vírgula, que eu tenho 2, então no total no final eu tenho que ter 3 no final da vírgula, no final da multiplicação, certo? Então vamos lá. 5 vezes 6 são 30, vem 3 para cá. 5 vezes 2 são 10, com 3 são 13, vem 1 para cá. E 1 vezes 5 são 5, com mais 1, 6. Tá? Portanto, o resultado final aí foi 630. O que é que você vai fazer agora? Você vai deixar um espaço aqui e vai multiplicar esse termo 1 pelas 3 componentes. Só que um é elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 126 dá o próximo próprio 126. Então, aqui, ó, 126. Confere? Só fiz repetir. Mais e assim a gente ganha tempo. 0 mais 0 é 0. 3 mais 6 é igual a 9. 6 mais 2 é igual a 8. E esse 1 eu não somo com ninguém, só vou manter. O que é que você percebe agora? Que na multiplicação dos dois fatores, eu tenho 3 componentes no total depois da vírgula. Então, no meu resultado também eu tenho que ter 3. Então, a vírgula vai ficar onde? Compreendida entre 1 e o 8. Tá? Vai ficar 3 componentes. 890 milésimos é equivalente a 89 centésimos. Então, esse zero no final não tem valor significativo. Então, eu posso escrever apenas 1 inteiro e 89 centésimos. Certo? O que é que você vai fazer agora? Uma operação de adição, né? Você tem 1 inteiro e 6 décimos para ser somado com 1 inteiro e 89 centésimos.
Aí o aluno pode dizer assim, mas será se eu posso, professor, somar, certo? Esse valor aqui, ó, tem uns 6 décimos com 89 centésimos? Pode. Porque na realidade 6 décimos, tá? E 60 centésimos correspondem à mesma coisa. Então simplesmente posso acrescentar um zero aqui, ó. 0 mais 9 é igual a 9. 6 e 8 é igual a 14. Vem um para cá. E esse resultado da soma vai dar 3, vírgula embaixo de vírgula. Portanto, o resultado final vai ser 3 inteiros e 49 centésimos. Portanto, aqui seria o resultado final dessa operação. Tá certo? Então, concluímos a resolução da letra A. Vamos agora à resolução da letra B. Ele quer que você resolva essa expressão aqui, tá? Não importa se você vai encontrar um valor decimal como resposta ou se é um valor fracionário. O que você deve é analisar a questão e ver o que é mais viável. Por exemplo, aqui nessa questão aqui eu tenho uma expressão numérica em que você já nota a presença de alguns componentes aqui, ó. Você tem parênteses, você tem colchetes, você tem chaves e você tem uma expressão fora, tá, dessa situação aqui, ó, delimitada pelas chaves, né? Ou seja, essa multiplicação ela não pertence a isso aqui. Então eu posso priorizar a multiplicação e depois, né, que eu tiver esse resultado, subtrair do resultado que tiver compreendido entre chaves. Quer dizer, você tem que analisar a questão e saber exatamente o que você vai fazer, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui nessa resolução da letra B. Professor, eu posso realizar essa multiplicação? Pode. Até porque, ó, esses dois termos, o 3 e 2 inteiros e 25 centésimos, eles não pertencem, não estão compreendidos entre as chaves. Então, como você tem aqui uma multiplicação e uma subtração, eu posso multiplicar essas duas componentes aqui, ó, certo? Então, eu vou multiplicar, primeira situação aqui, ó, multiplicar os 2 inteiros e 25 centésimos por esses 3 aqui, que é um valor natural, certo? 3 vezes 5 são 15, vem um para cá, ó. 3 vezes 2 são 6, com mais um 7, e 3 vezes 2 são 6. Professor, eu tenho duas componentes depois da vírgula. Só apagar esse 1 aqui e só destacar o que eu quero mostrar. Eu tenho 25 centésimos. Então é natural que o meu resultado aqui também tem duas componentes depois da vírgula. Então vai ficar 6 inteiros e 75 centésimos. Então o resultado desse produto vai ser, ó, 6 inteiros e 75 centésimos. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou manter esse sinal de subtração, abrir as chaves, abrir o meu colchete, certo? E fazer a resolução daquele termo que está compreendido entre parênteses, que nesse caso é esse aqui, ó, certo? 5 meios. Como você percebeu, o que é que a gente percebe aqui na resolução dessa questão? Como eu quero encontrar o resultado em decimal, eu poderia optar assim, ou eu transformo todo mundo em valor fracionário, encontro em valor fracionário e depois transformo em decimal, ou eu posso simplesmente transformar todo mundo em valor decimal, que para mim é mais viável, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 meios. Vamos colocar bem aqui. 5 meios. Professor, como é que eu transformo um valor fracionário em um valor decimal? Já aprendemos. Você faz o quociente do meu numerador, que é o 5, pelo meu denominador, que é o 2. Então vejam que o numerador é o dividendo, certo? E o meu denominador é o meu divisor, já aprendemos isso, né? 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 são 4, para 5 resta 1. O que é que você percebe bem aqui? Vou destacar. O resto é menor que o divisor. O que é que eu vou fazer? Acrescento um zero ao resto e acrescento uma vírgula no quociente. Dá quanto? Dá 5. 5 vezes 2 são 10, para 10 nada, divisão exata. Portanto, 5 meios é equivalente a 2 inteiros e 5 décimos. Então é natural que eu possa substituir esses 5 meios por esse valor decimal que é equivalente. Isso vai facilitar muito a minha vida. Então eu vou colocar com outra cor aqui, ó. Portanto, eu vou substituir aqui, ó, esses 5 meios por 2,5. E isso vai ficar elevado a quem? Ao quadrado, certo? Mais 2. E aí o que é que eu faço? Eu vou repetir todo o processo. Eu vou fechar aqui, ó, colchete, dividido por quem? Por essa raiz quadrada, olha só ajeitar aqui, de 9 quartos. Pessoal, raiz quadrada de um quociente é igual ao quociente das raízes quadradas. Então, nesse caso, raiz quadrada de 9 quartos é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9,
sobre a raiz quadrada de 4. 9 ao quadrado perfeito? É 3 ao quadrado. 4 é quadrado perfeito? É 2 ao quadrado. Então o resultado vai ser o quê? 3 meios. Só que entendam, 3 meios, eu posso colocar isso também na forma decimal, né, equivalente. Se eu tenho 3 dividido por 2, vai dar quanto? 1,5, tá? A gente pode até fazer isso como se fosse mais rápido, ó. Como se fosse dinheiro, ó. Você tem 3 reais, dividido por 2, dá 1,50. E nós já sabemos que o zero aqui no final não tem valor significativo, tem a mesma coisa que 1,5. Então eu posso substituir tudo isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9 quartos, eu vou substituir por esse termo aqui, 1,5. Esse termo decimal, 1,5. O que é que eu faço? Vou fechar aqui, ó, as chaves, certo? E vou continuar o meu processo. Vou manter esses 6 inteiros e 75 centésimos, menos, abre as chaves, e agora eu vou trabalhar com essa potência bem aqui, ó, que eu vou destacar. Você tem aqui, ó, 2 inteiros e 5 décimos ao quadrado. O que é que esse expoente diz? Bem, ele me fala que essa base ela deve ser multiplicada por ela mesma quantas vezes? 2 vezes. Então, na realidade, eu vou fazer bem aqui, ó, tá? Separar para você ver que nós estamos fazendo nossos cálculos aqui, ó, para chegar a esses resultados. Você tem 2,5 ao quadrado. O que é que significa? O expoente indica a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então aqui seria 2,5 multiplicado pelo próprio 2,5, certo? Bem, aqui eu preciso de espaço para me fazer essa resolução. Então vou apagar aqui, tá? Que esses resultados nós já encontramos, já colocamos na expressão e vamos fazer agora essa multiplicação, certo? Pessoal, se eu multiplicar 25 por 25, para a gente não perder muito tempo, o resultado de 25 vezes 25 dá 625. O que é que eu percebo aí, ó? Ah, professor, eu tenho duas componentes depois da vírgula, dos dois fatores. Exato. Então, meu resultado também eu tenho que ter. Então, o resultado final disso vai ser 6 inteiros e 25 centésimos, tá certo? Então, vejam que eu vou substituir essa potência aqui, ó, por 6 inteiros e 25 centésimos. Mais o 2, certo? E aqui eu vou fechar o colchete. Lembrando que esse colchete ainda permanece. O que foi eliminado foi apenas o parêntese aqui, ó, certo? Dividido por 1,5, aí você vai e fecha as chaves, certo? Aí começa todo o processo, ó. Vou manter os 6 inteiros e 75 centésimos, vou repetir o sinal de subtração e abrir as chaves, certo? O que é que você tem agora? Depois que eu eliminei todos os parênteses, agora você percebe que eu tenho dois termos aqui, uma adição compreendida entre colchetes. Então eu vou fazer essa operação de adição entre esses dois termos, e quando eu tiver o resultado aqui embaixo, eu já elimino automaticamente os colchetes. Então nesse caso eu vou colocar o resultado aqui, ó, destacado de amarelo, para ficar bem compreensível. Ó. Se eu tenho 6 inteiros e 25 centésimos somado com 2 inteiros, eu só somo 2 com 6, já que ambos são inteiros. Então o resultado vai ficar o quê? 8 inteiros e 25 centésimos, certo? Como eu já fiz a operação de adição, eu só coloquei o resultado dessa operação desses dois aqui, ó, tá? Coloquei bem aqui embaixo, tá certo? E agora, vou repetir o sinal de divisão, certo? E repetir esse 1,5 e fechar as chaves, tá? Como a gente queria demonstrar. Só apagar isso aqui para não fazer confusão depois. Pronto. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Vejam que a expressão está cada vez mais ficando mais simples, né? Vou manter os 6 inteiros e 75 centésimos, menos, abra as chaves. Professor, agora eu só tenho um único quociente. Eu tenho aqui, ó, 8 inteiros e 25 centésimos, dividido por 1 inteiro e 5 décimos. Então, nesse caso, quando eu fizer essa operação, eu nem preciso mais colocar as chaves. Concorda comigo? Eu simplesmente vou colocar o resultado desse quociente, tá? Então vamos fazer esse quociente bem aqui embaixo. Como eu falei, não tem espaço, então vou apagar aqui só para a gente concluir a nossa linha de raciocínio, certo? Vamos lá. Você tem 8 inteiros e 25 centésimos para dividir por 1 inteiro e 5 décimos. Bem, sobre esse tipo de quociente, eu já discuti com vocês. O que é que você percebe? Ah, professor, eu tenho duas componentes depois da vírgula, tem uma única componente depois da vírgula, viu? Dividendo, dois termos depois da vírgula. Divisor, apenas um único termo.
E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que tornar esses dois termos, certo? Inteiros. Como esse tem uma maior quantidade de termos depois da vírgula, para tornar inteiro, eu teria que multiplicar ele por quanto? Por 100. Porque eu vou deslocar a vírgula duas casas decimais à minha direita. Isso já foi explicado. Então vai ficar 825 inteiros. Quando eu multiplico o dividendo por 100, eu também tenho que multiplicar o meu divisor também por 100. Esse é o processo para tornar os dois termos inteiros. Tá? Eu vou até colocar esses dois termos bem aqui. Ó. Quando eu multiplicar 8 inteiros e 25 centésimos por 100, vai ficar 825, tá? No dividendo. Quando eu multiplicar 1 inteiro e 5 décimos por 100, a vírgula é deslocar duas casas decimais. Se eu deslocasse apenas aqui para depois do 5, ficaria uma única casa. Para ser deslocado duas casas, eu simplesmente acrescento um zero. Agora sim, foi deslocar duas casas decimais. Certo? O que é que você vai fazer agora? Fazer esse quociente aqui, ó. 825 inteiros por 150. Dá 8? Não, professor, porque 8 vai passar, né? Com certeza. Então vamos verificar aqui, por exemplo. Será que vai dar 7? Improvável, né? Provavelmente vai dar o quê? Vai dar 6. Pelo menos vamos tentar. Olha só. 6 vezes 100 dá 600. 6 vezes o 50, certo? Vai dar quanto? Vai dar 300. 600 com 300, 900. Um valor bem superior. Concorda comigo? Então não vai dar. Caso você tenha dúvida com relação a esse tipo de multiplicação, só para esclarecer, certo? Aqui eu interpreto como sendo assim, ó, 100 mais 50. E faço o processo assim, ó, multiplico por 6, ó. 6 vezes 100, que são 600, só para explicar o que eu fiz, ó. 6 vezes 5 são 30, então vai dar 300, ó. Então a soma vai dar 900, viu? Por isso que eu constatei que o valor seria bem maior, tá certo? Bem, vamos fazer esse mesmo processo na cabeça, só que com o valor 4. Ou com o valor 5. Vamos tentar o 5, né? Tá? Vou colocar bem aqui, ó. 5. Bem, 5 vezes 100 são 500. 5 vezes esse 50 vai dar 250. 250 por 500, ó, deu certo. Tá? Dá 5. Concorda? Então, vamos lá, ó. 5 vezes 0 é 0, confere. 5 vezes 5 são 25, vai 2, então vai dar 750, tá? Bem, você vai fazer agora a diferença de 825 por 750. Essa primeira diferença aqui vai dar o próprio 5. 12 menos 5 vai ser igual a 7. E aqui vai ficar 7 menos 7, que é nada. Confere? Então vejam que vai me restar aqui quanto? 75, tá? Só que 75, esse resto, ele é um valor bem inferior a quem? Ao meu divisor. Então o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou acrescentar um zero bem aqui, ó, e uma vírgula aqui. Aí o que é que eu percebo? Oh, professor, então dá exatamente simples isso. Porque 5 vezes 150 dá exatamente os 750. Para 750 nada. Divisão o quê? Exata. Então vejam que o quociente de 8 inteiros e 25 centésimos por 1 inteiro e 5 décimos vai ser igual a 5,5. Ou seja, 5 inteiros e 5 décimos. Então você já pode colocar esse resultado bem aqui, ó. 5 inteiros e 5 décimos. Pronto. O que foi que me restou fazer? Apenas essa diferença agora. Certo? Você tem aqui, ó, 6 inteiros. Vou até apagar aqui, né? Só para me ter um espaço para eu poder fazer. Fazer bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Você tem 6 inteiros e 75 centésimos subtraído de 5 inteiros e 5 décimos. Professor, eu não posso subtrair, certo? Um valor aqui, ó, centésimos de décimos. O que é que eu faço? Eu sei que 5 décimos e 50 centésimos correspondem à mesma coisa. Só acrescentar um zero. 5 menos 0 é o próprio 5. 7 menos 5 é igual a 2. E aqui 6 menos 5 vai ser igual a 1. Portanto, o resultado final vai ser 1 inteiro e 25 centésimos, como a gente queria demonstrar. Então vejam que toda essa expressão numérica, pessoal, tá? O resultado final, né, da resolução vai ser equivalente a esse valor decimal 1 inteiro e 25 centésimos, tá certo? Então vamos lá, a próxima resolução. A próxima resolução, pessoal, é a letra C, certo? Antes de fazer a operação, você primeiro tem que fazer uma análise do que é prioridade aqui. Qual é? Vamos lá. Aqui você não tem colchetes, aqui você não tem chaves, mas você tem a presença de um parênteses, né?
Então é natural que a prioridade nessa resolução vai ser resolver essa diferença entre esses outros termos e depois você vai trabalhar com esse 1 inteiro e 7 décimos e esse 1 quarto, que também você pode transformar em valor decimal. Então qual é a minha proposta? Já que a gente está trabalhando com valores decimais, é natural que eu possa transformar todos em valores decimais aqui, ó, não é isso? Então vamos lá, eu vou manter esse 1 inteiro e 7 décimos, vou manter o sinal de menos e vou transformar logo, eu já tenho os 25 centésimos, que já está no valor decimal, e vou transformar esse valor fracionário bem aqui, ó, 3 meios, em um valor decimal. Como? Dividindo. Ora, 3 dividido por 2, nós já sabemos que é igual a 1,5, tá? Vou manter, ó, menos 0,25, vou fechar o parêntese, menos 1 quarto. Pessoal, 1 quarto, tá? Bem, se fosse 1 meio, corresponderia, né? Aqui, ó, 1 meio é equivalente ou igual a 0,5, não é não? Se eu colocasse um zero, mudaria alguma coisa? Não. 1 quarto, ele é o quê? 1 quarto, ele é a metade de 1 meio. E a metade de 0,50 vai ser quanto? 0,25. Quer dizer, só usando a linha de raciocínio você pode encontrar o resultado, certo? Portanto, ó, 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Confere? Pronto. Ah, eu tenho dúvida com relação ao que você fez. Então, como é que eu posso fazer, professor? Divide o numerador 1 pelo denominador 4 e você vai encontrar o valor equivalente, que é 25 centésimos, certo? Isso aqui é uma forma mais prática de você encontrar usando apenas a linha de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu vou priorizar aqui? Eu vou priorizar o que está compreendido entre parênteses. Então, nesse caso, eu vou manter esse 1 inteiro e 7 décimos, vou manter o sinal de menos e vou fazer essa operação, certo? Você tem aí, ó, 1 inteiro e 5 décimos, subtraído de 25 centésimos, certo? Aí você diz assim, mas professor, como é que eu vou subtrair esses 5 décimos de 25 centésimos? Simples. 5 décimos ou 50 centésimos são a mesma coisa, são equivalentes? Então, pronto, só isso. 50 subtrair de 25 vai dar quanto? 25. E esse 1 menos 0 é o próprio 1, vírgula embaixo de vírgula, certo? Ah, eu raciocinei da seguinte forma, professor. Aqui seria o quê? 1 inteiro e 50 centésimos, que seria o equivalente, por exemplo, em dinheiro, R$1,50, menos 25 centavos vai dar R$1,25. Pronto. Já fez a operação, certo? Portanto, o resultado final aqui vai ficar, ó, 1 inteiro e 25 centésimos. Vejam, pessoal, que quando eu fiz essa diferença, o resultado foi o quê? Positivo. Quando eu fizer o jogo de sinais, menos por mais vai dar menos. Pronto, então não alterou em nada. É isso? Menos quem? Menos esses 25 centésimos. Pronto. Daí em diante, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas formas aqui de raciocinar. Eu posso subtrair logo esse 1 inteiro e esses 7 décimos de 1 inteiro e 25 centésimos, ou raciocinar da seguinte forma. O que é que você percebe? Eu tenho um único termo aqui que é positivo. Quem é? 1 inteiro e 7 décimos. Esses dois termos são negativos, tá? Então, se eles têm o mesmo sinal, eu simplesmente posso manter o sinal deles, tá? Vou até destacar com outra cor, deixa eu colocar aqui com a cor vermelha para entender, ficar uma compreensão melhor. Olha só, eu vou repetir o sinal deles e vou somar os dois. 1 e 25, olha só, 1 inteiro e 25 centésimos. Com 25 centésimos vai dar 1 inteiro, certo? E 5 décimos. Não entendi, professor, é só somar, ó. 1 e 25, processo inverso do que a gente fez, certo? Mais aqui, ó, 0,25, olha só, 25 com 25 dá quanto? Dá 50, não é isso? E esse 1 mais 0 é 0. Só que esse 0 no final, ele não tem valor significativo, portanto, aqui vai ficar 1,5, ou 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos. Ora, eu tenho agora, pessoal, 1 inteiro e 7 décimos subtraído de 1 inteiro em 5 décimos. Simples, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Mantém a vírgula embaixo de vírgula, confere. E aqui, ó, 7 menos 5 são 2 e 1 menos 1, nada. Portanto, o resultado final vai ser equivalente a 2 décimos, como a gente queria demonstrar. Então vejam que o resultado final da expressão numérica da letra C vai ser
2 décimos, que eu posso deixar assim na representação decimal, como também poderia representar na forma fracionária, que seria 2 sobre 10, tá certo? Vamos à próxima resolução. Na letra D, pessoal, ele também quer que você resolva essa expressão numérica. E aí? Quem é que eu vou priorizar aqui? Vamos lá. Aqui você deve analisar. Primeiro, professor, eu tenho a presença de parênteses. Ótimo. Aqui não é uma expressão, é uma potência, mas vamos priorizar, não tem parênteses. E aqui eu tenho uma expressão compreendida entre parênteses e uma potência. Então, primeiro eu resolvo o que está compreendido aqui, ó, entre parênteses, certo? Então, vamos ao que interessa. Vamos à nossa resolução. Vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, 0,9 ao quadrado. Ora, vou fazer bem aqui, ó. 0,9 ao quadrado. Quem é o expoente? É 2. Ele indica a quantidade de vezes que a base 0,9 é multiplicado por ela mesma. Quantas vezes são? 2. Então, vai ficar 0,9 multiplicado por 0,9. Se eu multiplicasse apenas o 9 pelo 9, não vai dar 81? E você não percebe que nessa multiplicação, as duas componentes, dois fatores da multiplicação, tem duas componentes depois da vírgula? Então, no resultado eu também terei, certo? Portanto, é só eu colocar aqui a vírgula, ó, antes do 8 e acrescentar o 0. Portanto, o resultado final vai ser 81 centésimos. Até porque quando eu multiplico aqui, ó, décimo por décimo vai dar centésimo, certo? Ótimo. Portanto, o resultado final dessa potência, pessoal, vai ser 0,81, ou seja, 81 centésimos. Só ajeitar aqui esse sinal de igualdade. Pronto. Tudo isso, pessoal, vai ser dividido por quanto? Vai ser dividido por 0,027, ou seja, 27 milésimos, tá? Mas, vejam que eu não estou atentando nem ainda para os sinais aqui de operação, ó, divisão e adição. Estou apenas resolvendo o que está compreendido entre parênteses. Agora é a vez desse, ó, certo? Eu tenho aqui, ó, 1 inteiro menos 3 décimos, tá? Olha só, 1 inteiro subtraído de 0,3, que são 3 décimos. Nem precisa dizer que o resultado são 7 décimos. Então, olha só, 10 menos 3 são 7 e 0 menos 0, 0. Confere? Então, o resultado de tudo isso aqui vai ser o quê? 7 décimos. E tudo isso, esse resultado de 7 décimos, ele é o resultado dessa diferença que eu destaquei de amarelo. Mas vejam que o 2 permanece lá, o 2 da potência, certo? E agora, professor, qual é a minha prioridade? Vamos lá? Aqui a gente vai começar a raciocinar da seguinte forma. Eu vou encontrar o resultado da potência? Professor, eu teria que repetir tudo isso? Não. Por quê? Porque vejam que aqui eu tenho um sinal de divisão e aqui eu tenho um sinal, uma operação aqui de adição. E a minha prioridade nessas duas operações é a divisão, não é? Então eu poderia fazer logo essa divisão e somar com o resultado dessa potência. Ou seja, eu posso fazer as duas coisas simultaneamente, certo? Por essa razão, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer agora, professor? Ora, eu vou fazer primeiro o quociente desse aqui, ó, 81 centésimos por 27 milésimos. Vamos colocar bem aqui embaixo. Vou apagar essa operaçãozinha, que era bem simples, né? E fazer agora a operação aqui um pouco mais complexa, teoricamente. Vamos lá. Você tem 81 centésimos dividido, olha só, por 27 milésimos. Eu disse parece complexo porque quando você olha uma situação dessa, você diz, então não vou resolver. Vai sim, vamos lá raciocinar comigo. Já fizemos operações assim. Eu tenho dois termos depois da vírgula, do dividendo, e aqui eu tenho três termos divisor depois da vírgula. Então, 3, né? Então, pessoal, é natural que a minha prioridade é quem tem mais termos. Então, foco nisso, no meu divisor. Então, para mim deslocar essa vírgula 3 casas decimais à minha direita, eu teria que multiplicar por quanto? Por 1000 o divisor. Quando eu multiplicar o divisor por 1000, eu também tenho que multiplicar também o dividendo por 1000, certo? Aí vamos ao que interessa. Quando eu multiplicar esse 0,81 por 1000, vou colocar bem aqui embaixo para ficar bem claro mesmo. Eu vou deslocar a vírgula 3 casas decimais. Se eu deslocar aqui até 1, só são 2 casas decimais. Para deslocar 3, o que é que eu faço? Eu acrescento 1,081. Então vai ficar 810, certo? Dividido por quanto? Vamos lá. Quando eu multiplicar esses 27 milésimos por 1000, eu desloco aqui, ó, 3 casas decimais à minha direita, que é exatamente depois do 7, ó. Portanto, vai ficar
27 inteiros. Professor, e os 2 zeros antes? Não tem valor significativo, certo? Vamos lá. Se eu fosse dividir apenas 81 por 27, daria quanto? Daria 3. 3 vezes 27 dá exatamente 81. Para 81 nada. Mas professor, mas não é 81 que você está dividindo, é 810, certo? Então você acrescenta um zero. 30 vezes 27 dá 810, para 810 nada. Divisão que? Exata. Então vejam que essa divisão aqui foi exatamente o que? Foi equivalente a 30, certo? 30 inteiros, pessoal. Viu? Então a aparência de complexo, né, é apenas uma aparência. Mas percebam que a resolução foi bem simples, né? Bem tranquila. Ó. Mantenho o sinal de mais e agora eu vou fazer essa potência. Você tem aqui 0,7 ao quadrado. Bem, o expoente 2 indica a quantidade de vezes que a base, né, 7 décimos, é multiplicado por ele mesmo. Então você vai ter 7 décimos multiplicado por 7 décimos. Eu sei que 7 vezes 7 são 49. Duas casas decimais depois da vírgula, 0,49. Pronto, já encontramos. O resultado dessa potência vai ser o quê? 49 centésimos. Né? Pronto. E agora, pessoal? Ora, eu tenho 30 inteiros. Somado com 49 centésimos, eu não tenho nada de inteiro. Então, eu vou somar esse 30 com zero. Então, vai ficar aqui, 30 inteiros e 49 centésimos. Portanto, aqui, pessoal, já é o resultado final dessa minha expressão numérica, tá? Envolvendo números decimais. Vamos à nova situação, pessoal. Situação da letra E. Você tem aqui, 1,2 mais 17 quintos multiplicado, olha só, por 4 décimos dividido por 2 quintos. Aí você diz, é bem complexo. Não, é só você fazer utilizando as mesmas linhas de raciocínio que você está fazendo demais, certo? Por exemplo, vamos raciocinar junto comigo, Vamos analisar. Ah, professor, tem a presença de parênteses. Isso. Se tem presença de parênteses, então é natural que você primeiro tem que fazer essa operação aqui, tá certo? Essa operação que está compreendida entre parênteses, tá certo? Então primeiro nós vamos fazer isso aqui, tá? Depois a gente vai fazer o restante. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Bem, professor, eu tenho aqui, 1,2, certo? Somado com 17 quintos. Por que eu peguei essa expressão e coloquei bem aqui? Para ficar mais fácil da gente entender, né? Eu tenho aqui duas formas de fazer essa resolução. Posso transformar esse elemento aqui, decimal, em um valor fracionário, somar e depois transformar em decimal, ou transformar 17 quintos em decimal. O que é mais fácil? Transformar isso em decimal, se eu puder, entendeu? Então, vamos fazer o quociente. Eu vou dividir aqui o meu numerador, que é 17, pelo meu denominador, que é o 5. Vai dar quanto, professor? Vai dar 3. 3 vezes 5 são quanto? 15. Para 17 restam 2. Pronto, vou destacar aqui uma coisa para você entender. Ah, professor, o resto é menor que divisor. O que é que eu faço? Isso, você acrescenta um zero ao resto e uma vírgula bem aqui, no quociente. 4 vezes 5 são 20, para 20 nada, divisão exata. Então veja que você tem 1,2 somado com o resultado que você acabou de encontrar. Do quociente desse numerador por esse denominador, você encontrou o valor decimal equivalente, que nesse caso é igual a quanto? É igual a 3,4, certo? Olha só. Portanto, pessoal, o que é que você vai fazer? Eu posso substituir simplesmente, esse aqui, 1,2 eu posso manter, e substituir esse 17 quintos por quanto? Por 3,4, certo? Tudo isso multiplicado por 0,4 e dividido por 2 quintos. Professor, eu quero transformar esse 2 quintos em valor decimal. Posso? Pode sim, Eu vou dividir o numerador, que é o 2, pelo meu denominador, que é o 5. Tá certo? É possível, dividendo menor que divisor. Não é possível, professor. Como é que eu faço? Acrescento um zero ao dividendo e um zero ao quociente. E a vírgula, né? 4 vezes 5 são 20, para 20 nada, divisão exata. Portanto, vejam, pessoal, que esses 2 quintos, ele é equivalente a 4 décimos. Então, também posso substituir isso aí, por 0,4. Coloquei com uma cor diferente, só para a gente entender. Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou priorizar essa soma que está compreendida entre parênteses. Certo, pessoal? Aqui nós podemos fazer direto, professor? Pode sim.
Só usando a linha de raciocínio, ó. Tu tem um inteiro e aqui tu tem 3 inteiros, aqui tu tem 2 décimos e aqui 4 décimos. Eu vou somar um inteiro com os 3 inteiros, que dá quanto? Ó? 1 e 3 são 4. E esses 2 décimos com 4 décimos vai dar 6 décimos. Então vai dar 4,6. Confere? Certo? Só pago aqui para me colocar o 6 direitinho aqui, ó. 4,6. Certo? Tudo isso multiplicado por 0,4 e dividido por 0,4. Aqui, uma dica. Professor, eu vou multiplicar esses 4 inteiros e 6 décimos por 0,4 e o resultado dividir por 0,4. Concordo? Sim. Só que você percebe que esse termo aqui, ó, 4 décimos, ele é idêntico a esses 4 décimos. Tem necessidade? Não tem. Como eles são iguais e você está fazendo quociente de um pelo outro, então, ó, quociente de 0,4 por 0,4 vai dar 1. Né? Porque se eu dividir esse aqui, ó, por 0,4, dá 1. E se eu dividir o denominador também por 0,4, também vai dar 1. 1 dividido por 1 dá 1. E 1 vezes 4,6 é o próprio 4,6. Ou seja, o resultado dessa expressão numérica vai ser 4 inteiros e 6 décimos. Vejam como foi bem mais simples do que as outras. Né? Vamos à próxima resolução, pessoal. Da F. Certo? A F é o seguinte. Professor, aqui eu já percebo a presença de parênteses, colchetes. Quem é a minha prioridade? Já sabemos que a prioridade é resolver o que está compreendido entre parênteses. Como a gente está trabalhando com número decimal, a gente vai manter o mesmo critério que a gente fez nos demais. Quem tiver na forma de fração, vamos transformar logo no valor decimal, certo? E aí, fazer a nossa resolução. Bem, a segunda análise é você perceber que esse 4 inteiros e 5 décimos, ele não pertence a essa expressão que está compreendida entre colchetes. Então, simplesmente vou manter ele, ó, certo? Vou manter o sinal de menos e abrir o colchete. Professor, esses 5 décimos também não. Ótimo, então você mantém ele e mantém o sinal. E faz essa operaçãozinha aqui, ó. Só que o meu objetivo é transformar esse 1/4, certo? Em um valor decimal equivalente. Já fizemos isso, né? 1/2 não é 0,50? 1/4 vai ser equivalente à metade, já que 1/4 é a metade de 1/2, então vai ser 0,25, ou seja, 25 centésimos, certo? Ah, eu não sei fazer assim, é só dividir o numerador pelo denominador. Do mesmo jeito que a gente fez, ó. Dá para dividir 1 por 4, quer dizer, o dividendo menor que o divisor? Não, então você acrescenta um zero e uma vírgula. Dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4 são 8, para 10, restam 2. Resto menor que o divisor, acrescenta um zero. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 são 20, para 20 nada. Tá? Pode fazer assim também. Isso aí fica a seu critério. Né? Portanto, pessoal, vamos só apagar aqui que o parênteses ficou com pouco espaço para colocar. Então, nesse caso, vejam que 1/4 é equivalente a 25 centésimos. Certo? Então, veja que eu vou destacar aqui, ó, que esse 1/4 vem aqui. Só apagar aqui para todo mundo entender. Que esse 1/4... ele foi substituído pelo valor decimal equivalente, que é 25 centésimos. O resto eu só vou repetir, ó, mais 1, fecha parêntese, multiplicado por 1/10, fecha colchete, certo? E começa todo o processo. Quando eu for começar todo o processo, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o 4 inteiro e 5 décimos, manter o sinal de menos, abrir o colchete, manter esses 5 décimos, manter o sinal de menos e fazer essa operação de adição. Tu tem um inteiro somado com 25 centésimos. Cara, o inteiro tu vai somar com esse zero inteiro. Então vai ficar o quê? 1 inteiro e 25 centésimos. É lógico. Professor, por que ficou menos? Porque o resultado aqui não vai ser mais. Quando fizer o jogo de sinal, menos com mais vai dar menos. Tá? Tudo isso multiplicado por quanto? Por 0,1. Fecha o colchete. Perceberam, pessoal, que quando a gente faz a operação de adição desse valor inteiro com esse valor decimal, eu encontrei o quê? Aqui, ó, um valor decimal. E o parêntese já foi embora, certo? Agora é a vez de eliminar quem? Colchete. Mas como eu vou fazer isso? Priorizando, né, as operações dentro do colchete. Então, nesse caso, eu vou manter o 4,5 menos, abre o colchete. E aqui o que é que você percebe? Eu tenho duas operações, uma subtração e uma multiplicação. Quem é a prioridade? A minha multiplicação. Então, primeiro você vai multiplicar esses dois, ó. Então, nesse caso, o que é que eu faço? Eu mantenho os 5 décimos, mantenho o sinal de menos e vou fazer esse produto. Qual é o produto? Tu tem 1 inteiro e 25 centésimos.
multiplicado por 1/10. Professor, um elemento neutro da multiplicação. Exatamente, então vai dar os mesmos 125, não precisa nem raciocinar, tá? E o que é que você percebe aqui? O que é que eu tenho que ficar atento? A quantidade de termos que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 25 centésimos multiplicado por 1/10. Então é natural que o meu resultado vai ser o quê? Tá? Milesimal, não é isso? Então vão ser 3 casas decimais depois da vírgula, né? Dá o total aqui, ó. É só colocar uma vírgula aqui e acrescentar um zero. Ou seja, o meu resultado vai ser 125 milésimos, tá? O resultado desse produto. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fechar o colchete, ó, colocar o sinal de igualdade e continuar. Só separar aqui para a gente entender que aqui são nossos cálculos, né? Pronto, eu vou manter o 4 inteiros e 5 décimos e vou fazer essa diferença, tá? Qual é a diferença? Você tem 5 aqui, ó, 5 décimos, subtraído de 125 milésimos. Vamos raciocinar comigo, pessoal? Mas, professor, como é que eu vou fazer essa operação? Como é que eu vou tirar de 5 décimos, tirar 125 milésimos? Né? Posso fazer isso? Pode. Como? Eu sei que 5 décimos, ou 50 centésimos, ou 500 milésimos correspondem à mesma coisa. Pronto. Ficou fácil agora, né? 10 menos 5 é o próprio 5, que ficou 9, não é isso? 9 menos 2 é igual a 7. Aqui ficou 4 menos 1, que é igual a 3. E aqui 0, portanto, o resultado final vai ser 375 milésimos. Pronto. Vamos continuar nossa operação? Vamos lá. Pronto. Depois que eu fiz essa operação aqui, ó, vou só destacar. Depois que eu fiz a diferença desses dois valores, que foi feito bem aqui, ó, nós encontramos esses 375 milésimos. E agora, pessoal, é só fazer a diferença desses dois termos. Não tem mais o que fazer. Isso é isso, ó. Você tem aqui, ó, vamos destacar aqui de preto, ó. Você tem 4 inteiros e 5 décimos subtraído de 375 milésimos, tá? Você vai fazer essa operação de subtração, tá? Vamos só separar aqui, para não ficar muito junto uma operação da outra. Pronto, só. Pronto, agora sim. Só separar essas duas. Vamos lá. Você vai fazer agora a operação, olha só, de 4 inteiros e 5 décimos subtraído de 375 milésimos. Mesma linha de raciocínio. Eu sei que 5 décimos ou 50 centésimos ou 500 milésimos correspondem à mesma coisa. Pronto. 10 menos 5 vai ser igual a 5. 9 menos 7 vai ser igual a 2. Confere. E aqui vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1. Professor, e agora? Bem aqui, ó, certo? Aqui vai ficar quanto, professor? Vai ficar exatamente 4, certo? 4 inteiros. 4 menos 0 vai ser igual ao 4. Portanto, o resultado final dessa diferença vai ser 4 inteiros e 125 milésimos. Pessoal, só uma dica para vocês entenderem, tá? Quando eu subtrair 500 milésimos de 375 milésimos, na realidade eu não vou fazer a diferença. Ah, eu tirei um daqui. Não, de forma nenhuma. Você tinha 500 milésimos, aqui ó, vou destacar bem aqui para você entender. Você tem aqui ó, 500 milésimos subtraído de 375 milésimos. Então essa diferença apenas dos milésimos vai dar com 125 milésimos de diferença. E o 4 é mantido, tá? Até porque o 0 é neutro, né? Portanto, o resultado final dessa operação vai ser 4 inteiros e 125 milésimos. Pessoal, vamos à nossa última operação aqui, ó, de expressões numéricas, né? Bem, pessoal, aqui vejam que já é uma expressão um pouco mais complexa, pelo menos a aparência dela, né? O que é que você tem? Ah, professor, tem a presença de parênteses, tem a presença de colchetes e tem a presença de chaves, ainda tem um termo externo, né? Certo? Então, qual é a prioridade? Resolver o que está compreendido entre parênteses. O que é que eu já percebo bem aqui, ó? Então, professor, de início, eu vou repetir as chaves, repetir o colchete e transformar logo, pessoal, esse número fracionário em valor decimal para facilitar a minha vida, né? Manter aqui ó, o sinal de menos. Quando eu dividir 3 por 2 vai dar quanto? 1,5. Confere? E isso tudo elevado ao quadrado. Só para esclarecer o que foi feito, tá? Vamos só apagar aqui.
para ficar bem claro o que foi feito. Eu simplesmente, por enquanto, eu só estou repetindo a expressão e transformei esse valor fracionário em um valor decimal. Mas percebam que a expressão, ó, compreendida entre parênteses e o expoente continua sendo 2. Só fui repetir, tá certo? Então vamos continuar. Vezes quanto? Vezes 5 menos 1, fecha as chaves, vezes 3. Pessoal, não se incomode com o tamanho da expressão, se incomode em entender qual é as etapas que você vai fazer. Pronto. Qual é a próxima etapa? Resolver essa diferença aqui que está entre parênteses. Tá? Então vamos lá, o que interessa. Eu vou repetir as chaves, vou repetir o colchete, não é isso? Ah, professor, o colchete, olha só, aqui ainda tinha um termo bem aqui, né? Eu esqueci, olha só, vamos apagar bem aqui, né? Olhei rapidamente e não lembrei que tinha esse termo aqui, ó. Tá aqui esse termo, compreendido parênteses ao quadrado, mais um terço, olha só, tinha esquecido desse um terço, né? Depois que eu vim pra cá, ó. Fecha o colchete, né? Isso, ó. Vezes o 5, menos o 1, abre as chaves, fecha as chaves, perdão, multiplicado por 3. Pronto. Agora está completo. Professor, vamos resolver se está compreendendo parênteses. Exatamente. Olha só. Tu tem 5 décimos subtraído de 1 inteiro e 5 décimos. Mas, professor, esse 1 inteiro e 5 décimos, ele é um valor superior a 5 décimos. Você concorda comigo? Concordo. Então, já sei que essa diferença vai ser uma diferença o quê? Negativa. Ora, se tu tem um inteiro de 5 décimos e subtrai de 5 décimos, o resultado disso vai ser quanto? 5 menos 5 é nada e 1 menos 0 é 1, vai ser 1 inteiro. Então vejam que essa diferença é 1 inteiro. Tudo isso é elevado a quem? Ao quadrado. Ou seja, essa diferença que você acabou de encontrar, tá? É o resultado equivalente dessa diferença daqui de cima, ó, tá certo? Foi mantido a potência e o restante eu vou repetir. Aqui, ó, mais um terço, confere, fecha o colchete, vezes o 5, menos o 1, fecha as chaves, vezes o 3, tá certo? Então vamos ao que interessa, vamos continuar, é isso? Vamos lá. Vou manter o sinal de igualdade, olha só, manter as chaves, abrir o colchete e resolver essa potência. Você tem aqui, ó, menos 1 ao quadrado. O expoente indica a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Concordo. Então seria menos 1 vezes menos 1. Ou raciocinar da seguinte forma. Eu sou o expoente é par. Eu já posso prever que esse resultado vai ser o quê? Positivo. Não é isso? E 1 vezes 1 é igual a 1. Como eu posso omitir o sinal, posso simplesmente escrever 1. Tá certo? Portanto, o resultado dessa potência vai ser igual a 1. 1 somado com 1 terço. Fecha o colchete. Certo? Só, mais vezes 5, menos 1, fecha as chaves, vezes o 3, tá certo? Professor, eu cheguei numa situação, olha só, que eu já eliminei o parênteses e agora eu tenho que trabalhar com os termos compreendidos entre colchetes. Exato, você vai fazer essa operação de adição. Só que aqui, esse 1, eu posso encontrar uma fração equivalente de mesmo denominador desse aqui, ó, 3. Para que isso? Para facilitar a minha vida. Eu posso simplesmente substituir o 1 por 3 terços. Já que 3 dividido por 3, né, é equivalente a 1. Então vamos lá. Então eu vou manter, olha só, vou repetir essas chaves, manter o colchete e substituir o 1 por 3 terços. Ó, 3 terços mais 1 terço, fecha o colchete, vezes 5, menos 1, fecha as chaves, vezes 3, certo? Vamos só ajeitar essa chave que ficou horrível, né? Só ajeitar ela aqui para ficar um pouquinho mais bonitinha. Pronto, aqui ó. Aí, melhorou. Pronto. E agora, professor? Vamos inicialmente apagar essas resoluções que foram feitas aqui, né? Para a gente ter espaço para poder continuar a nossa expressão. Pronto, vamos só separar aqui e vamos continuar. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Exatamente essa soma que está compreendida entre colchetes. Você tem 3 terços somado com 1 terço. Como é que se faz a resolução disso aí? Simples. Inicialmente, vamos aqui, ó, só repetir as chaves. Quando eu vou somar duas frações de mesmo denominador, eu simplesmente vou
repetir, manter esse denominador, certo? E somar os meus numeradores, tá? Vamos lá. Quando eu somar aqui, ó, 3 mais 1 vai ser igual a 4, tá certo? Então vamos só ajeitar aqui a chave e ajeitar esse 4 que ficou horrível. Vamos aqui, ó. Agora ficou melhor. E vamos aqui ajeitar o 4 que também ficou bem melhor. Então vai ficar 4 terços. É o resultado da adição de 3 terços com 1 terço, como já foi demonstrado em outros momentos, tá certo? Então vamos continuar. Quando eu fiz essa soma, o colchete foi embora, não é isso? Então eu vou multiplicar agora por quem? Por 5, confere. Depois subtrair de 1, fechar essa chave, olha só, e no final multiplicar por 3. Olha como ficou bem simples a expressão, né? E olha que aqui a minha prioridade vai ser exatamente essa multiplicação. Porque aqui você tem duas operações, ó, multiplicação e subtração. Prioridade, multiplicação. Então vou aqui, ó, repetir as chaves. Quando eu multiplico um valor natural, vou destacar ele aqui, ó, o 5, né? Quando eu multiplico esse valor natural, 5, por um valor fracionário, eu vou simplesmente multiplicar o 5 pelo numerador. Então 4 vezes 5 vai ser igual a 20, né? Vai ficar 20 terços, menos 1, fecha as chaves, vezes 3. Aqui, pessoal, vou utilizar a mesma linha de raciocínio da anterior. Eu posso substituir esse 1 por uma fração de denominador 3. Quem? 3 terços. Para que isso? Facilita muito a vida da gente, pessoal, tá certo? Muito mesmo. Então aqui, ó, só para destacar que o 1 está sendo substituído por a fração 3 terços. É como se eu estivesse tirando o MMC, só que de forma mais simples, né? Encontrando uma fração equivalente, tá? Bem, eu posso fazer essa diferença? Posso sim. Diferença de duas frações de mesmo denominador. Então vou manter o denominador e vou fazer a subtração dos dois numeradores. 20 menos 3 é igual a 17, certo? Vejam que esse 17 terços, que eu vou destacar aqui de amarelo, ele é o resultado da diferença de 20 terços menos 3 terços. Quando eu fiz essa diferença, né, e já encontrei esse resultado aí, o que é que eu posso afirmar? É que essas chaves vão embora. E esse resultado eu vou multiplicar por esse termo que estava fora da expressão, compreendido entre chaves, que é o 3. Quando eu tenho um valor natural, que é o 3, multiplicado por esse valor fracionário, percebam que nessa diagonal aqui, ó, esses dois 3, um é múltiplo do outro. Então posso dividir ambos por 3, simplificar, né? Olha só, por 3 dá 1, e se eu dividir esse por 3 também dá 1. 1 dividido por 1 é 1, e 17 dividido por 1 vai ser igual ao próprio 17. Então nesse caso, pessoal, o resultado aqui, ó, é igual a 17 natural, certo? Só que ajeitar esse de 1 do 17 e o meu resultado final aqui vai ser 17 inteiros, né, pessoal? Então vejam, pessoal, que apesar da aparência de complexidade, né, da expressão numérica, se você for seguindo passo a passo as resoluções, você normalmente chega a um resultado de forma bem simples, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra a explicação de expressões numéricas envolvendo números decimais e até a nossa próxima aula.